Olá pessoal, aqui é a Vanessa da Simples Bela. Felipe Chaves, Fúria e Tradição. A gente está aqui iniciando o nosso podcast Bela e Fúria, onde vamos ter nossos encontros aí para continuar falando dos nossos temas polêmicos. E o primeiro tema é virgindade. Logo isso? Logo esse. Cara, A gente vai percebendo que conforme o tempo foi passando, né, nas últimas décadas, a virgindade ela sequer é mencionada como algo bom e positivo, um caminho, né, que as pessoas podem trilhar. E você, no caso das meninas, né, você vai percebendo que ela tem o início do ciclo menstrual dela, ela começa a desenvolver, né, o corpo, o físico dela, começa a chamar a atenção dos homens, mas não sabe lidar com isso, porque ela não tem um direcionamento moral, né, uma explicação palpável para tudo que está acontecendo, para todas essas mudanças. Então ela vai vendo que na escola o caminho normal, o caminho que as meninas vêm trilhando é perder a virgindade, né? E por ela ainda ser virgem, acaba que vira motivo de chacota entre as amigas, né? Isso acontece muito. Então, sem esse direcionamento, né, por parte da família, por parte até mesmo da igreja que vem também errando aí nesse assunto, se o normal dentro da escola, dentro do convívio com pessoas da idade dela é perder a virgindade, então ela vai automaticamente querer ser aceita pelo grupo, né? Que a menina tem muito disso, né, meu bem? De querer ser aceita pelo grupo das outras meninas. E ela fala, se é isso que eu preciso fazer para ser bem vista, para ser aceita, então é isso que vou fazer. Só que existe acho uma questão, te interromper só um pouco, amor da minha fica, vida. fica à vontade. Existe uma questão importante que a gente precisa pontuar aqui. O que acontece? No início do desenvolvimento de meninos e meninas, tanto o menino quanto a menina eles são feitos para buscar a aprovação do pai e da mãe. Eles são feitos para isso. Eles buscam. Você é linda. Eles buscam a todo instante a aprovação do pai e da mãe. Por quê? Eles têm medo da repressão física que o pai e a mãe podem empreender sobre a vida deles. Então eles precisam obedecer, eles precisam ser queridos pelo pai para não sofrerem repressão física e serem cuidados. Ótimo. Conforme eles vão desenvolvendo, o menino ele vai passando por mudanças fisiológicas que permitem ele superar o pai fisicamente. O menino se torna forte. Vai chegar uma hora que o Heitor, o meu filho e o Arthur também, eles vão me vencer fisicamente. Mas o menino continua obedecendo. Sabe por quê? Porque ele está dentro de uma hierarquia moral. Apesar de ele conseguir vencer o pai. A menina não. A menina, como nunca vai ter essa capacidade de se livrar da repressão física, ela sempre vai continuar querendo agradar o pai e a mãe. Sim, E essa dependência da menina era transferida para grupos sociais. sim, sim. A menina nunca vai ter um ponto em que ela fala, agora eu posso estar livre por mim mesma. Coisa que acontece com o menino. Sim. Então, essa dependência psicológica por aceitação leva os meninos a Tá isso. fazendo muitas coisas erradas. Exatamente, porque ela precisa estar aceita em grupos. E então, se o grupo das amiguinhas perderam a virgindade, ela vai se sentir vai compelida a também perder. Isso, e aí, junto ao fato, né, dela já ter essa inclinação natural a querer ser aceita pelo grupo, e esse grupo geralmente é de mulheres promíscuas, né? E o fato dos pais dessa menina não direcionarem bem ela é o pacote perfeito para essa menina vir perder a virgindade, beijar. Mas assim, não é questão que ela quer isso, entende? Não é questão que, eu quero realmente experimentar. Mas é porque se tá todo mundo fazendo, né? Tem até o conselho famoso de mãe, né? Você não é todo mundo. Mas se você não explica o porquê ela não deve fazer como todo mundo faz, ela vai se sentir tentada, né? Porque ela quer ser aceita, quer ser inserida nesse contexto todo. Também eu acho que a gente precisa pontuar uma questão importante. Naturalmente, as mulheres têm raiva da virgindade. Caramba. Eu sei que isso pode surpreender todo mundo, mas muitos rapazes vão entender isso, e as meninas principalmente. As meninas têm raiva da virgindade. Por quê? As mulheres são extremamente competitivas. Eu sei que não parece, né? Porque a gente está acostumado a falar sobre a competição apenas em termos de masculinos. Sim. Por quê? A competição de homens é na arena pública. Todo mundo sabe quando os homens estão competindo, as mulheres não. Elas competem de uma forma oculta. Sim, sim.
que impede que o alvo perceba que está sofrendo ataques até ser tarde demais. E como as meninas tendem a se nivelar por baixo, quando você tem uma menina que é virgem no meio de várias outras que não são virgens, essa que é virgem tem vantagem social sobre todas as outras. Ela atrai o desejo dos rapazes. Então, todas as meninas do grupo vão pressionar a perder a virgindade para que fiquem todas niveladas por baixo. Então, não vai ter nenhuma que se destaque sobre elas. Então, por isso elas têm uma raiva muito grande. E elas fazem esse envergonhamento, essa pressão social, essa pressão psicológica para que ela perca a virgindade. Olha, é muito complicado, né? E aí também, na questão da igreja, né? Aí entra também. Os pais, eles estão muito aleatórios, né? Eles acreditam que eles não têm mais tanto potencial. Acha que, não, vamos liberar geral. Aí a igreja também vem com um papel muito importante, né? Porque ainda que as pessoas continuem com essa mentalidade muito promíscua, ainda tem muita gente que frequenta a igreja, mesmo assim. A Igreja Católica, ela oferece ainda um exemplo de virgindade muito forte, né? Então, toda menina que tem uma família que frequenta a Igreja Católica, ela vai perceber que ela pode ser como a mãe dela, pode formar uma família, pode ter filhos, pode casar. Mas também, caso ela não queira, ela tem outra opção, que é entregar a virgindade dela para Cristo. Então, isso fica muito claro para uma menina que cresceu em berço católico, né? Eu tenho duas opções. Ou eu continuo virgem e entrego, né? Faço um voto a Deus para que eu viva a minha vida, né? Entregue ao homem que deu a vida dele por mim, ou eu vou construir família. Mas no caso da igreja protestante, ela não tem muito, né, esse exemplo. A igreja protestante vem te dando o principal caminho. Não, você pode trabalhar, você pode estudar. A igreja protestante, ela foi muito... sofreu uma lavagem cultural muito forte. Ela foi muito moldada na prescrição social. Ela está mais sola cultura do que sola escritura. Então, a primeira coisa que você vai ver de incentivo numa igreja protestante é estude, trabalhe, tenha a sua carreira profissional, não sei o quê. E quando puder, e depois forme família. Mas não existe dentro da igreja protestante um convento, algum lugar onde as moças que são virgens, que são jovens, que estão nessa loucura aí de início de adolescência, consigam perceber que ela tem essa opção de entregar a virgindade dela para Cristo, de realmente ser uma mulher solteira que se dedica às coisas de Cristo. Que é importante, uma coisa que eu falei em um vídeo recentemente. Nesse ponto que eu vou falar agora, criar um menino é muito mais fácil do que criar uma menina. Normalmente é sempre mais difícil criar um menino, em todos os sentidos, mas nesse ponto específico é mais fácil criar um menino. O menino, ele tem na figura do pai, que ele reconhece o pai como o expoente máximo de masculinidade, de autoridade, de força física, ele vai aprender tudo sobre sexualidade e comportamento com o pai. Não importa que ele tenha amigos ruins, o pai vai ser a maior influência. E essa maior influência blinda o emocional do menino de influências erradas. A menina não. A menina, ela é totalmente influenciável por qualquer estímulo que ela perceba de mulheres mais velhas perto dela sobre os relacionamentos. Então, sendo assim, a mãe vai moldar a criança de uma forma. Mas se ela convive em um contexto social ruim, todas essas mulheres que ela vê tendo escolhas ruins vão influenciar ela também nas escolhas para um relacionamento. E isso vai levar ela a fazer as piores escolhas possíveis. Então, é importante você ter, por exemplo, num convento, como você citou muito bem, agora você é maravilhosa, você é muito inteligente. É importante você ter, porque ali você vai ter várias mulheres alinhadas com o mesmo pensamento. Sim. De pureza, de busca da virtude. E fica um exemplo visual, né? Exatamente. Porque às vezes a gente precisa ver, né? Ver como é que é. Porque você só lê, você só ouvir falar é muito diferente. Quando você vê, quando você convive, quando você tem aquela experiência, né? De estar ali com uma freira, vendo como é que ela tem uma vida dedicada de oração, como ela cuida da igreja, como ela cuida das pessoas necessitadas, você vê e fala, poxa, dá vontade, né? Mexe com o nosso coração. E coisas que muitas vezes na igreja protestante vai faltar. Vai faltar. Porque Não tem esse
Deveria ter, né? Deveria. Deveria ter um local onde as mulheres tivessem essa opção de dedicar a sua vida ali completamente, realmente, a Cristo. Porque o problema todo é que o protestantismo e a igreja reformada, eles acabam dando muita atenção àquele que pecou totalmente e retornou para Cristo. E deve dar. A gente precisa cuidar das ovelhas que estão voltando. Precisa falar que Deus é um Deus que perdoa, Exatamente. que é um Deus que ama. Isso é muito Só que a gente acabou subvertendo essa ordem, colocando agora o normal e a meta é o pecador. É o cara que fez tudo de errado, é a mulher que fez tudo de errado, e voltando para a igreja, que muitas vezes não vai ser uma conversão sincera. E a gente não cuida e não dá exemplo das meninas que estão se preservando. Não dá devida atenção. Não dá devida Você atenção não a vê elas. um direcionamento assim, real mesmo, sabe? Um acompanhamento até, né? Já que não existe essa opção de ver freiras, né? Ver uma pessoa completamente devota a Cristo, deveria haver um acompanhamento, né? E mais um dado que eu quero trazer. Se uma menina tem uma melhor amiga que não é virgem, e essa menina é virgem, ela tem 6 vezes mais chances de perder a virgindade nos próximos 2 anos do que se não tivesse amiga nenhuma. Porque as amigas fazem essa influência para perder a virgindade. Os homens não fazem isso. Os homens, eles não pressionam os outros a perder a virgindade. Talvez você fale, não, mas eu conheço cara que debocha de quem é virgem. Ok, existe. Mas deixa eu explicar uma coisa. Isso se chama viés de confirmação. A gente só está contabilizando todas as vezes que alguém debocha. Aí a gente fica com a impressão de que, não, todos os homens querem fazer outro perder a virgindade. Não quer. O homem não faz essa influência. O problema é, sabe quem faz o homem perder a virgindade? Quem? As mulheres. Olha só. E eu vou explicar por quê agora. É surpreendente. As mulheres fazem o que nós chamamos de pré-seleção. Conhecer alguém, conhecer a família, conhecer a vida, o caráter demanda tempo e esforço. Sim. E tem que ser intencional. O que as mulheres fazem então? Elas copiam as escolhas que elas observam outras mulheres fazendo. Sim, é verdade. Então, o que gera do problema disso aqui? Quando ela vê um cara que teve sexo com várias mulheres, ela imagina, nossa, aquelas outras mulheres já avaliaram tudo nele, viram que ele é bom, e elas percebem o histórico sexual do homem como uma aprovação moral sobre esse homem. Ela pensa, se tanta mulher se entregou a esse cara é porque ele tem algo de bom. Sim. E ela vai se entregar também. Então existe nas mulheres também esse viés de querer que os homens percam a virgindade. E, infelizmente, os homens respondem positivamente ainda, perdendo a virgindade cada vez mais cedo. Mas não deveria ser assim. A virgindade masculina também é uma virtude. É verdade. E até um certo tempo atrás, quando você falava que alguém era virgem, isso era um elogio, né? Isso era encarado como um ponto positivo. Quando você vai ler ali a história da igreja, você vai ver, por exemplo, Eusébio de Cesareia elogiando as mártires cristãs dos primeiros séculos. Sabe como é que ele resumiu elas? As mártires ali de Antioquia. Santas de alma, belas de corpo e piedosas de caráter. E ele também fala que elas eram virgens, que elas eram puras, que elas preservaram a virgindade delas. E ali, quando ele vai contar a história, né, de algumas mulheres que foram mártires ali no século III ou no século IV, ele vai falar que muitas delas, quando ouviam, né, que o que os soldados estavam planejando fazer com elas, né, teve um caso de uma mãe, que era mãe de 2 meninas muito bonitas e virgens. E ela conta, né, ela fala assim, minhas filhas, é melhor morrer com a nossa honra preservada, a nossa virgindade entregada a Cristo, do que aceitar viver o que o demônio está planejando pela mão desses soldados. E elas resolvem se atirar no rio do que aceitarem o que iria acontecer com elas. Elas preferem preservar a virgindade delas. No momento que a igreja estava sendo ali perseguida, né? E você vai ver muitos casos assim de mulheres que preferiam morrer virgens do que se entregar na mão de pessoas que queriam matar e fazer coisas horrorosas. A gente achava algo importante mencionar que uma mulher era virgem,
A mulher, ela não era só bonita, ela era santa de alma, ela era virgem. Hoje em dia parece que é uma palavra proibida dentro da igreja, né? A gente não pode falar sobre isso. Não, porque aí você vai estar machucando as meninas que perderam ali a virgindade e foram perdoadas por Cristo. Tudo bem, mas a gente tem que voltar a falar. A gente tem que voltar a incentivar. Porque tem essas mulheres que foram perdoadas, mas também tem aquelas que ainda são virgens e estão se sentindo perdidas no meio disso tudo. Elas entram na internet, é mulher, né, promíscua, se insinuando, ensinando a fazer coisas erradas. Ela vai pra escola, as meninas debochando nela, praticando bullying, né? Ela não tem uma amizade que só. Aí chega na igreja, ninguém fala nada. Na casa dela, ninguém fala nada. O pior vai acontecer. E tem a fisiologia também, não é apenas essa questão moral, de estímulo social. Mas, por exemplo, o comportamento da mulher varia muito durante o mês por causa dos ciclos dela. Sim, por causa dos ciclos. Então, dependendo das taxas de hormônio que ela tenha, ela vai se vestir de uma forma mais sensualizada. Sim. Ela vai mostrar mais a pele. E o comportamento promíscuo fornece muita coisa boa para a mulher. Quando a mulher, por exemplo, ela anda com decotão, roupas coladas, ela vai encontrar homens que vão abrir portas para ela. Vão tratá-las com... não é um respeito, mas com interesse. Que ela, muitas vezes, eu achar que é respeito. Fala, nossa, ele está me valorizando. Não é. É uma atenção especial. Ele apenas quer pegar. Mas elas vão confundir isso. Então, nós não falamos dessas questões. Por exemplo, uma coisa importante. Os hormônios que formam o corpo feminino, cintura fina, busto, quadril largo, esses mesmos hormônios, eles são responsáveis por levar as mulheres, algumas vezes, para a infidelidade e o comportamento promíscuo. Quanto mais o corpo da mulher é violão, como a gente falava antigamente, sou velho, então... Mas o pureta também a gente fala umas vezes, mais promíscua ela vai sentir o imperativo de ser. E ela vai confundir isso achando, não, eu sou assim. Não é uma influência hormonal. É assim. E que a gente precisa ensinar ela e falar, olha, você não precisa ser assim, você está com essa vontade. Mas essa vontade, ela vai eventualmente diminuir. Dá e passa. Dá e volta, né? Exatamente. Tem um momento certo para fazer isso. Quando você estiver dentro do casamento, isso vai ser um ponto positivo, né? Exatamente. E só que ninguém fala isso. Ninguém fala. E a gente deixa as meninas à mercê desse comportamento. É muito complicado, né? A gente toca em assuntos que as pessoas não têm coragem de falar. Hoje as meninas fazem 12 anos, né, meu bem? E o que a mãe dá para elas? Qual foi a notícia do que aquela atriz lá deu pra ela? Deu um negócio lá de borracha, né? A gente não pode falar o nome. Absurdo. Então, você estava comentando, né, que a influência que a menina recebe não é somente pelo pai, pela mãe, mas também por todas as mulheres que ela convive. Poxa, se a mãe já chega fazendo isso, você imagina o que as amigas vão chegar e vão fazer, né? Então, antigamente, as mulheres reclamavam que os pais tinham aquela mania de levar os meninos pro cabaré, lembra? Isso. Todo mundo reclamava disso. E agora, as mulheres estão fazendo pior, né? Elas estão atrofiando a afetividade das filhas. Elas não explicam o que é, né? Eu não posso falar a palavra, né? O que é sou pra filha. Elas não explicam. Intimidade. Isso aí. Elas não explicam a beleza. Não é só prazer, tem consequências, né? Você se envolve com aquela pessoa de uma forma metafísica, né? Partes daquela pessoa vai ficar sempre com você, de você com ela. Não existe esse tipo de explicação. Toma esse negócio aqui, ó, vai lá. Aí a filha chega pra mãe e fala assim, mãe, eu quero experimentar, eu quero saber como é que é. Aí o que a mãe fala? Só usa camisinha, tu não vai me inventar de aparecer aqui com o filho, como se o problema fosse o filho. Como se o problema fosse o filho. Aí a menina vai lá. Aí a mãe fala. Aí teve até um vídeo, né, que ficou famoso aí na internet. A menina era adolescente, chegou com o namorado e foi contar pro pai e pra mãe dela, né, que tinham acabado de engravidar. Aí o pai chega e fala assim, estou decepcionado com você. Como é que você foi arranjar filho? Estou decepcionado com você. Não fala comigo não, estou decepcionado. Olha só, ele está decepcionado com a filha porque a filha deu um neto pra ele. Sendo que ele sabia o que estava acontecendo. O problema é outro. O problema foi a liberdade que você deu de uma adolescente que deveria estar estudando, fazendo qualquer outra coisa,
de ter uma vida que uma adulta, que deveria ter responsabilidade, deveria estar fazendo. Exatamente. E eu queria falar uma coisa importante. Esse comportamento de estímulo, de que as meninas, elas, desde muito cedo, aprendem que elas podem conseguir qualquer coisa dos meninos e dos homens, conforme vão envelhecendo, por sensualizar, isso é uma implicação direta e muito ruim. Isso faz com que as meninas pensem que amor de verdade só pode existir entre duas moças. Vocês sabem o que eu estou tentando falar, né? Aquelas digníssimas com sapato grande. Então, enquanto elas acham que todos os relacionamentos com os homens e meninos vão ser meramente utilitários. Sim. Então ela acha que elas se relacionam com rapazes apenas mediante a possibilidade de ter algo com eles, algum ganho financeiro ou social. Olha aí, ó. Enquanto elas acabam tendo a vontade de se relacionar sentimentalmente apenas com outras digníssimas, com outras moças. Olha só, isso é um baita de uma explicação. Temos já tudo, né? A gente, então, a gente tem que entender que o problema não é o filho. O problema não é, você só não vai me aparecer. A gente tem que resolver, né? A gente vê muito isso, né? Temos que resolver o problema da gravidez na adolescência. Você vai resolver, sabe como? Ensinando essas meninas a serem virgens, a serem castas. Quando elas forem virgens, quando elas entenderem que precisam continuarem sendo virgens porque não tem idade suficiente para arcar com as responsabilidades que vêm de quando você perde a virgindade, não precisa você tocar no assunto. Porque a solução para elas é ensinar métodos contraceptivos. Aí tá lá, a camisinha de graça lá no postinho. A gente tem que ensinar todos os meios, os métodos contraceptivos. Não vai resolver. Por quê? Sempre vai haver a possibilidade da falha. E uma coisa importante, nós temos estudos que mostram o seguinte: quando a escola tenta se responsabilizar pelo ensino da sexualidade, isso não previne engravidar antes do casamento. Ao contrário, isso estimula que aconteça. Os estudos mostram muito claramente isso. Conforme você, por exemplo, tem um estudo muito legal que foi da seguinte forma: dão para os alunos duplas, meninos e meninas, e eles vão precisar cuidar um semestre inteiro de uma bonequinha. E essa bonequinha tem hora que ela tem que mamar, tem não sei o que e tal. A ideia era mostrar as dificuldades de criar um filho para que as crianças, os adolescentes, não tivessem mais intimidade. O que se resultou é que aumentou muito as taxas de engravidar fora do casamento, na juventude. Você tentar fazer esse ensino de uma forma que não envolva os valores morais e sentimentais que apenas o pai e a mãe podem fazer, você estimula o contrário, que eles acabem engravidando cada vez mais. Sim. A solução, né, para evitar gravidez no aborto, gravidez no aborto, gravidez na adolescência não é método contraceptivo, não é liberar o aborto para essas meninas, não é nada disso. É ensinar elas que elas sejam virgens. Por falar nesse assunto de virgindade, não teve um caso de uma atriz famosa que é feminista, militante, passou uma lei, né, anti-aborto, acho que foi no estado da Geórgia, lá nos Estados Unidos, e ela ficou muito chateada com isso e fez um post chamando as feministas para fazerem uma greve de intimidade, aprendi, viu? De intimidade, como sinal de protesto por essa lei ter passado, né? Se eu não me engano, era a lei apelidaram de lei do batimento cardíaco, né? Assim que tivesse batimento cardíaco no bebê, não poderia ser praticado o aborto lá no estado da Geórgia. Ou seja, vamos praticar aí, né, a abstinência de sexo. Falei a palavra. Tudo que não pode fazer. Que não pode. Mulher. Vamos praticar abstinência, contanto que seja no momento de protesto que envolva um assunto ideológico, né? Então, realmente, ficar sem fazer isso é bom. E teve até um caso aqui também no Brasil, quando a ministra, que da época Um minuto. Deixa eu...
Teve, na época da ministra Damares, né, do Bolsonaro, ela é feminista, né? Todos nós sabemos. Totalmente. A Damares é feminista conservadora. Mas ela fez uma recomendação de que os professores incentivassem os alunos a preservarem a virgindade justamente para evitar gravidez precoce, né, DST nessa época da vida e tudo mais. E todo mundo caiu em cima dela. Ou seja, se é uma feminista falando que tem que fazer greve de intimidade, tudo bem, vamos lá, vamos acatar. Mas se é uma ministra, né, que era para ser conservadora, então não vale o que ela está falando, vamos lá, vamos, né, fazer um baita de um cancelamento. Então, tanto a abstinência quanto a questão da virgindade é importante para o movimento feminista se utilizado de forma ideológica ou política. Mas elas jamais vão tocar nesse assunto de uma maneira que envolva, de fato, pensando no emocional da mulher, no psicológico dela e também na questão da transcendência. Isso jamais vai ser observado pelas feministas. As feministas estão interessadas, na verdade, na destruição das famílias. E a melhor forma de destruir a família é levando as... Qual é a melhor forma de você tornar uma moça uma feminista? Fazendo ela se traumatizar. Então, como você faz a mulher se traumatizar? Estimulando ela a liberar a sua intimidade para qualquer tipo de homem. Sim. Porque vai aparecer homens que vão se aproveitar dela e vão ser homens ruins. Aí vai falar que todo homem não presta, não vê o que aconteceu com você? Exatamente. E você leva ela a acreditar nisso. Sim. Portanto, que os estudos mostram que o feminismo ele é intrinsecamente ligado com o estímulo das moças a perderem a virgindade e fazerem sexo sem compromisso. Isso leva as mulheres a isso. Então, existe também essa ideia do feminismo de estimular mesmo. Não perde a virgindade. Porque sabe que a moça vai se estrepar, como a gente falava no tempo do meu pai, e se dar mal, sofrer, e você vai ganhar uma militante feminista. É mais uma pro bando. E você vai ver que é algo, né, que vai escalonando. Então ela vai perder a virgindade, principalmente na adolescência, né, que tem acontecido. E ela não vai ficar só com aquele homem que ela perdeu a virgindade, né? Ela vai perceber que para ser aceita no grupo não é só questão de... Eu lembro que quando eu era adolescente, as meninas, eu tinha, sei lá, uns 11 anos, as meninas pegavam a folha, né, de papel ofício e faziam uma lista com o nome de cada cara que elas beijaram, que elas, né, fizeram até algo a mais. E a folha ficava cheia. E eu ficava assim, meu Deus do céu, essa menina tem a mesma idade que eu. Essa menina tem a mesma idade que eu, como é que ela fez isso aqui? Como ela tá fazendo isso? Né? E então, assim, não é só questão de você, né, beijar, né, que o primeiro, né, segue ali uma ordem ali, né? Então, assim, você nunca beijou? Como assim você nunca beijou? Aí você vai lá e beija. Aí tá bom, aí você beijou. Como assim você nunca deu uns amassos, né? Como você nunca fez algo a mais do que beijar? Nossa, vamos lá, né? Acorda pra vida. Aí você vai lá e faz algo a mais do que beijar. Aí depois disso, como assim você ainda é virgem? Né? O negócio vai escalonando. Porque elas não querem só que você perca a virgindade, que você beije, que você esteja no mesmo nível que elas. Elas querem também que você tenha uma folha repleta de nomes de caras que você ficou, pra ser igual. Eu estava lendo nesses livros que eu leio, nesses estudos, mostrando o relato de um casal seguinte. Adolescentes. O rapaz e a menina era virgem, o rapaz não. Mas quando eles começaram a namorar, o rapaz decidiu respeitar. Ele não queria forçar nada. E essa menina ficou feliz com esse relacionamento. Que o cara não estava forçando ela por ela ser virgem. As amigas ficaram sabendo. As amigas ficaram com raiva disso. Sabe o que fizeram? Combinaram um dia de se encontrar com esse rapaz, depois da escola, e ofereceram para fazer felação. É intimidade oral, né? E o rapaz acabou aceitando. Assim que ele aceitou, elas tiraram foto, fazendo, e mandaram para a namorada. Para acabar o namoro. Sabe por quê? Porque elas querem que essa moça encontre um outro rapaz que force ela a perder a virgindade. Sim. Veja bem, a moça não estava sendo uma ameaça para relacionamentos delas. Não estava, ela já tinha no baladinho dela. É triste, né? Isso, né? E elas fizeram de tudo para acabar esse relacionamento apenas para aumentar o número de homens que ela se relaciona.
a gente acaba não se dando conta de como muitas vezes as moças têm comportamentos que são malditos. É um potencial demoníaco. A mulher não existe meio termo, né? Não, não existe. Ou ela é uma bênção, então ela vai virar a tua vida de uma vez. As próprias escrituras falam, né? Então, por exemplo, existem muitos ritos, normalmente nas tribos africanas, de destruir a parte nervosa da intimidade feminina. E faz isso com uma agulha, enquanto é criança. Sabe quem defende isso? Não são os homens. São as mulheres mais velhas. Elas fazem isso e elas defendem que isso aconteça. Para destruir, sabe, a inervação, para que a menina não tenha prazer. É complicado. Aí, o que a gente está querendo dizer com todos esses assuntos pesados para você? São pesados, mas são Porque verdadeiros. porque a gente acaba também atraindo um público adolescente muito forte, né? E para que você se sinta motivado a continuar na sua decisão de continuar virgem, né? Porque a gente sabe que quando você está na escola, quando você está no seu trabalho, quando você está em casa, você não recebe esse apoio, né? Poxa, ninguém chega para mim e fala, poxa, que legal que você continua virgem, né? Geralmente você sofre bullying por isso, senão coisa pior, né? Tentativas mesmo, né? No caso de meninos, tem muitas meninas. Eu lembro que eu estudei em escola pública, né? A maior parte da minha vida. E eu lembro de ver meninas completamente apelativas, assim, sabe? Do menino estar assim estudando e da menina ir lá e sentar no colo dele, né? As meninas estão sem controle nenhum. Acho que um pai e uma mãe que nunca viu um ambiente escolar ficaria muito assustado se visse. Então, ou não, né? Tem mãe que faz aí, né? Dá um negócio aí pra filha, ou não. Mas que você se sinta motivado a perceber que o que as pessoas estão fazendo é porque elas querem, como o Fê falou, né? Te nivelar por baixo. Exatamente. Elas não querem o seu bem e você continuar nessa tua decisão é motivo de grande glória para você. Ainda que as pessoas hoje em dia, né, elas não te elogiem como antigamente, você sabe que lá na frente você vai colher bons frutos e que você continue firme aí nessa sua decisão. A virgindade é importante, sabe? Não pense assim, Deus te perdoa depois. Não pense nisso, porque se você perder a virgindade, isso vai te causar dores e traumas emocionais que você vai carregar pro resto da sua vida. As consequências são para sempre. Quanto mais homens você tiver na sua vida, maiores a sua tendência de acabar o seu casamento, de seu casamento não dar certo, de você se frustrar, de você não encontrar satisfação na sua vida. Leva a depressão, leva a uma série de problemas emocionais muito sérios. Perder a virgindade com um homem que não significa nada para você apenas tira o seu valor. Apenas te torna alguém usável. E você não tem que aceitar esse papel. Você não precisa disso na sua vida. Temos duas santas, né, da igreja que são baitas exemplos, assim, de incentivo às mulheres e também de forma de discernir, né, o que elas querem para a vida delas. Foi a Santa Rosa de Lima e a Santa Isabel. A Santa Rosa de Lima, ela era uma mulher extremamente linda. Linda, linda, linda. E os pais dela queriam que ela usasse desse tributo para chamar a atenção de um homem, né? Um poder aquisitivo muito bom, para livrar a família dela de uma situação financeira ruim. E eles insistiam muito para que ela casasse. Só que ela sentia no coração dela que ela não nasceu para isso, né? E ela era uma mulher tão bonita que todo mundo olhava para ela chamava muita atenção masculina. O que ela fez? Ela queria entregar a virgindade dela para Cristo, né? Ela queria ter uma vida devota, né? Ela então retirou, né? A gente sabe que o cabelo é o símbolo, né, da feminilidade, da beleza da mulher. Então ela cortou o cabelo dela bem curto e ela esfregou pimenta no rosto dela. Porque para tirar, né? Acabou ficando com bolha, muito avermelhada, então tirou muito da beleza dela. Ela fez de tudo para que ela não chamasse a atenção dos homens. E a Santa Isabel também era uma mulher extremamente linda, dócil, tinha muitos dos atributos da feminilidade, assim, né, bem ordenados. Santa Isabel, ela preferia ficar no convento, retirada mesmo da sociedade, e ela cobria o rosto dela com véu, para que ninguém, né,
focasse na beleza dela. O que elas queriam era simplesmente que as pessoas olhassem para ela e elas lembrassem de Cristo. Não, nossa, que mulher linda. Elas não gostavam disso. E eu já ouvi, não sei se você, meu bem, já ouviu muito, mas eu recebo muita reclamação de mulher que fala assim: eu não gosto de chamar a atenção de homem. Eu não gosto que os homens fiquem me olhando, fiquem me desejando. Eu não quero construir família, eu não sinto vontade de beijar, eu não sinto vontade, né, de fazer aquelas coisas. Não sinto a menor vontade. Já recebeu mensagem de mulher assim? Eu acho que é mais porque eu trabalho com mulher mesmo. E talvez, meu bem, se a gente... Talvez não, tenho quase certeza que se a gente vivesse numa sociedade que incentivasse a virgindade, elas poderiam perceber esses como primeiros sinais de que talvez elas nasceram para ter uma vida devota a Deus. Né? Esses foram os sinais claros para Santa Isabel e para Santa Rosa de Lima. Né? Extremamente lindas, mas elas não tinham vontade, elas não queriam. E a Santa Rosa de Lima, a família ficou ali: não, você tem que casar, você tem que casar. E ela: não quero, não é isso que eu quero para minha vida. Ela bateu de frente com a mãe e com o pai dela. E é isso que falta para certas moças. Muitas delas se envolvem em relações que elas não querem, sabe? Elas vão preenchendo vazios da vida dela porque tem uma família desestruturada, né? Porque não tem atenção de pai e de mãe, com esses relacionamentos que só vai levar ela a se sentir frustrada. Às vezes ela não quer, ela se coloca em situações, temos casos, inclusive, né, aqui no Brasil, de meninas que consentiram com a relação e que depois falaram que foram, né, abusadas. Isso acontece muito. Acontece. Porque, no fundo, muitas mulheres não querem ter aquela relação. Elas vão no automático e têm. Né? Então, fica um exemplo aqui de mulheres que eram extremamente bonitas, mas simplesmente tiveram a coragem, a ousadia de falar: eu não quero construir família, mas eu também não vou virar uma feminista maluca, eu não vou virar um militante, eu vou simplesmente dedicar a minha virgindade a Cristo e viver para Ele. São Paulo já dizia, né? Melhor que fique solteiro e que faça a obra do Senhor. Vá fazer isso. Talvez seja o... Não é que você odeia os homens. Eu não gosto dos olhares masculinos para mim. Eles são machistas. Nada disso. É que talvez você ainda não teve acesso a informações como essa e perceber que tem um outro caminho. O caminho da virgindade, o caminho de se devotar a Cristo. E tem uma coisa importante também. A personalidade da pessoa, muitas mulheres não percebem isso, a personalidade delas é moldada pela aparência delas. Porque a aparência que nós temos desde a infância é o que nos permite determinadas interações sociais e experiências sociais que vão moldar quem nós somos. Elas não têm que olhar para a aparência como se isso fosse algo ruim, ao contrário. É justamente a aparência delas que permitiu que elas tivessem essa determinado caráter, uma personalidade correta. Além disso, foi Deus que fez. Foi Deus que colocou. Se você tem uma boa aparência que chama a atenção de homens, isso não foi uma maldição que foi colocada sobre sua vida. Não. Foi Deus te fazendo ser assim por um propósito. E você precisa entender o que fazer com esse propósito. Na verdade, existe uma escola de filosofia que fala o seguinte, que é uma coisa que eu sempre falei: a atitude é válida ou inválida dependendo do motivador. Por exemplo, se um homem está discutindo com outro e ele vai embora, essa atitude é válida ou errada? Depende do motivador. Se esse é o cara se o rapaz que foi embora, ele olha pro outro e fala assim: eu podia dar um soco nele e acabar com isso, mas eu prefiro ir embora, e vai embora, é atitude válida. Mas se ele olhou para esse cara e ficou: aí vai me bater, eu tenho que ir embora para não apanhar, a interpretação foi maravilhosa, né? E vai embora, foi errado, porque foi motivado não por virtude, mas por vício, por covardia. A virtude está em você evitar determinadas coisas quando você mais pode fazer essas coisas. Então existe uma virtude muito grande na mulher, bonita, bela, que chama atenção e fala assim: eu não quero isso. E se retira do que se fosse alguém que já não desperta o interesse de ninguém. Ser freira mesmo. Muito fácil, né, nesse sentido. Você nunca despertou o interesse por ninguém mesmo, nunca teve ninguém querendo ela. Fala: então eu vou. A virtude está em quando você pode fazer algo e você se priva de ser algo. Então é uma virtude muito grande. Tem, até no caso da Santa Rosa de Lima, ela tinha essa questão muito forte mesmo. Ela não gostava, por exemplo,
que chamasse ela de Rosa, porque rosa associa a algo bonito. Só que teve uma vez que ela teve uma conversa, se eu não me engano, com uma outra freira ou com um padre, e ela revelou essa inquietação no coração dela. Eu não gosto que as pessoas fiquem me vendo como uma mulher bonita desse jeito, fiquem me chamando de rosa. Aí o padre falou assim, mas quem te deu esse atributo foi o próprio Deus, aceite como presente dele. E ela olhou... A gente tá com o cobertor aqui, gente, 13 graus, não tem como não. Com sensação de 8, eu acho. E ela olhou, né, para a imagem de Maria e ela falou assim, então a partir de hoje eu sou Rosa de Maria ou Rosa da mãe de Santa Maria, alguma coisa assim. Então ela falou assim, não, agora eu aceito de bom grado. Quando explicaram para ela e ela aceitou no coração dela que a beleza dela não era um impedimento, né, para ela se devotar a Cristo, mas que era um próprio presente dele, ela ficou mais calma e então ela aceitou, né? Aceitou o próprio nome e aceitou a beleza que Deus deu para ela. Muito bonito. É muito bonito, né? Então a gente precisa de histórias como essa pra gente, né? O próprio Santo Agostinho foi uma pessoa, né? Com um passado imoral e que se arrependeu. E ele tinha muita dificuldade de abandonar a antiga vida dele, né? Tanto que ele faz uma oração e ele diz assim, meu Deus, até quando deixarei para amanhã? Até quando deixarei para amanhã os meus vícios, né? Essa vida que eu tenho de pecados. E é isso. A gente precisa ler a história de pessoas, conhecer a história de pessoas que nos motivem. Né? As santas que eram virgens, que decidiram, mesmo sendo bonitas, se entregarem para Cristo. Há outros, né, que na realidade tiveram uma vida, que se entregaram completamente a uma vida errada e se arrependeram profundamente. O livro de Confissões é todinho Agostinho falando, né, dos pecados. Se você pegar para ler, o tanto que ele fala de uma forma, né, única sobre como ele se sentia, né, completamente a poça ali onde o porco rola ali, né, na sujeira. Você vai ver que, poxa, será que realmente vale? Se você estiver pensando aí, né, pô, vou perder minha virgindade, não sei o quê, leia. Só leia Confissões de Santo Agostinho, para você ver como é a sensação de você se jogar de vez em algo nessa vida, né? Sem ter a seriedade de se envolver com aquela pessoa com o intuito de formar família. O sexo, ele não só foi feito para o prazer, mas também para se unir com aquela pessoa de uma forma única, de uma forma que não existe nenhum relacionamento que se compare. Amizade, pai, filho, nada se compara a isso, né? Então ele tem essa questão de ser unitivo, também tem a questão do prazer, mas não é só isso. E você se responsabiliza com aquela pessoa, né? Você forma uma família com aquela pessoa, você encara também as responsabilidades que aquilo dali traz para sua vida. É interessante, meu bem, que alguns dados científicos mostram que, por exemplo, 2/3 das adolescentes que são sexualmente ativas, elas gostariam de ter esperado, né, um pouco mais para iniciar essa vida. 9 a cada 10 meninas se sentem pressionadas a perder, né, a virgindade. 9 a cada 10. E uma pesquisa feita em 1997, feita com meninas de 15 a 19 anos, mostrou que 24% delas teve a sua primeira vez como voluntária, mas indesejada. 24% das meninas não desejavam fazer. Elas fizeram, de livre e espontânea vontade, mas elas não queriam. Aquela questão da pressão que a gente falou no início, né? Elas se sentem impressionadas pelas outras meninas para serem bem aceitadas no grupo, ela vai lá e faz. Mas elas não queriam. E olha só, esse dado aqui é muito interessante. 95% das meninas e 89% dos meninos dizem que é bom ser virgem. Ou seja, se quase todo mundo diz que é bom ser virgem, por que existe a pressão social para que eles percam? Né? É um dado muito interessante. E sobre o nível de influência. Quem tem mais influência na questão de ajudar, né, essas meninas a preservarem a sua virgindade? Foi feito um estudo e mostrou que 45% do nível de influência vem dos pais. Os pais são as pessoas que mais podem influenciar sobre as questões sexuais na vida dos filhos. Principalmente o pai, sabia? Entre o pai e a mãe, os dois são extremamente importantes, mas entre o pai e a mãe, o pai tem um papel muito mais ativo na preservação
da virgindade da filha do que a mãe. Então, é importante que o pai ele tenha abertura, saiba se comunicar com a filha Sim. e saiba ter um bom relacionamento com ela. Sim. Porque isso vai influenciar a saúde da sua filha e o futuro dela nessa questão também. Olha só, 31%, né, do nível de influência vem dos amigos, aí realmente, né, vem em segundo lugar. Então você está competindo aí com os amigos das suas filhas. 7% da influência vem de líderes religiosos e 6% dos professores. Apenas 4% vem da mídia. E é interessante que nesse estudo também mostrou o seguinte: os pais, quase metade dos pais entrevistados aqui nesse estudo, achavam que os amigos tinham mais influência do que eles. Os pais se subestimam nas questões de ensino na educação com relação aos seus filhos. Então, sempre vai ser o pai e a mãe que tem maior influência. Só que o que a gente vê hoje é que os pais, ou eles não ligam, ou eles incentivam que os seus filhos percam. Ou quando os filhos chegam e falam, pai ou mãe, eu queria perder, né? Vem o conselho de que é apenas para usar método contraceptivo. Vem o conselho apenas de como se proteger de ter um filho, como se o problema fosse esse. Na realidade, o que falta também aos pais é um bom direcionamento afetivo, né? Perfeito. Da vida como um todo dos filhos, mas também na questão da sexualidade deles. Então eles não sabem, eles não querem aprender e acabam liberando tudo. E aí é que vem, né? Que aí junta essa liberdade restrita dos pais, junta com a segunda maior influência, né, nessas questões, que são os amigos, pronto. Fica o cenário perfeito para que virgindade não seja nenhum tema mais tocado dentro das famílias, dentro de escolas, dentro da igreja. Perfeito. Então é isso, gente. A gente vai ser... Nosso podcast vai ser 2 vídeos por semana. Não é isso? Canal novo. Se inscreva aqui no canal. É importante que vocês se inscrevam para que a gente comece a crescer cada vez mais nesse novo trabalho. É importante também que vocês façam comentários, sugiram temas, tá? Faça sugestão de temas nos comentários. Coloque esse vídeo em grupos de discussão. Sim. Nos ajude a ser mais conhecido. A gente está começando um trabalho novo aqui. Todo trabalho que se inicia é difícil. Então, contamos com vocês, com a ajuda de vocês, para a gente crescer cada vez mais e fazer um trabalho que abençoa vidas, que é o que a gente quer. É isso aí. Nós somos pais. A gente tem uma preocupação genuína com os jovens. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.